Olá, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação aqui nossa. Hoje, não sei como nós conseguimos juntar o pessoal da IFAP, estou aqui eu, Ana Paula, hoje junto com a Carol, aqui para fazer a nosso Tira Dúvidas. E do outro lado, estamos aí com o pessoal da CITEM, que sempre está nos apoiando, estamos nessas formações aí unidos. Então, a gente tem hoje o Marcos, o Marcão, e o Léo, que é o braço direito e esquerdo do Marcos, né, Carol? Então, a gente está lá com eles. Sejam todos bem-vindos e comecem a colocar coisas aqui no chat, gente, porque hoje a ideia aqui é a gente tirar todas as dúvidas sobre centro de mídias, sobre o Classroom e sobre o Teams, tá? Então, pode colocar aí que a gente vai ler as dúvidas de vocês, o Léo, o Marcos, eu, a Carol, a gente vai aqui tentar ajudar vocês aí a solucionar todas as dúvidas de vocês. Então, Carol, bem-vinda. Obrigada, Ana. Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aí, então, estou acompanhando vocês no chat. Mandem suas perguntas que a gente vai tentar resolver aí com vocês, tirar as dúvidas e vamos lá. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Agora, boa tarde, Ana, boa tarde, Carol, Leozinho, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Espero que essa nossa conversa seja muito proveitosa para todos e que a gente consiga tirar todas as dúvidas de vocês e deixar vocês cada vez mais confiantes aí utilizando essas ferramentas de tecnologia. Leozinho, quer se apresentar? Oi, gente, boa tarde. Bom, sou o Léo, trabalho aqui na parte de tecnologia da secretaria. Também estou à disposição aí para tirar as dúvidas relacionadas aos nossos aplicativos, nossos sistemas, enfim, o que aparecer. E antes da gente ir para as dúvidas, eu queria contextualizar alguns pontos aqui com vocês, que eu acho que é muito importante, né? De tudo o que nós temos feito de melhorias no centro de mídias, de complementações de ferramentas tecnológicas para apoio aos professores, é o seguinte: nós vamos tirar aqui as dúvidas, a ideia mesmo é a gente fazer um bate-papo, a gente responder as dúvidas que vocês estão mandando no chat, claro, o que for referente ao centro de mídias, o Classroom e o Teams, né? Mas eu queria contextualizar algumas coisas. A primeira coisa é que nós estamos lançando, né, o novo modelo do chat, que a previsão era estar pronto hoje, só que por uma questão, uma demora, né, vamos dizer assim, até do processamento disso, atrasou um pouco e a gente vai fazer a continuidade hoje à noite para que amanhã de manhã a gente já esteja com todas essas turmas prontas, tá? Então, para quem atualizou o aplicativo e ainda não apareceu, pode ficar calmo, foi realmente, de fato, uma demora nessa geração de script, vamos dizer assim, que ocasionou hoje não estar aparecendo para vocês. Agora, amanhã, né, que é a previsão, a gente só consegue fazer esse processo quando não tem ninguém acessando, quando não tem ninguém online. Ou seja, a gente só consegue fazer isso à noite de madrugada. Por quê? Porque senão a gente vai ficar derrubando a sessão de todo mundo. Então, isso não é realmente legal, porque os alunos estão ali fazendo, né, assistindo suas aulas, ali interagindo com seus professores. Então, a nossa previsão é que amanhã esteja ok. Outra coisa que eu gosto muito de falar sempre, principalmente quando a gente tem falado de o que é o Classroom, o que é o Meet, o que é o Teams, primeiro foi, né, aquela nossa demora que nós tivemos de fazer a enturmação automática dentro do próprio Google Classroom, né, utilizando ali a sede. Então, nós fizemos, né, nós estamos orientando para que os professores criem ali de forma manual a sua turma, né? Nós já fizemos até alguns vídeos, nós já fizemos algumas coisas explicando como faz, então isso facilita muito, né, para você não ficar na dependência de uma plataforma que não é nem da secretaria, que é um sistema que a gente integra com o Google e o Google faz essa criação. Então, essa é a sugestão que a gente faz da utilização aí do Google Classroom. E falando um pouquinho para vocês sobre a diferença, né,
Não, ó, a professora Ana Lúcia perguntando se eu estou ao vivo mesmo, é gravação. Eu tô ao vivaço mesmo, viu? Não é gravação não, estamos aqui para responder. Podem mandar aí as perguntas, tá? Estamos ao vivo a cores e barbudo. Estamos aqui realmente ao vivo, tá? E qual que é a ideia, né, essa ideia dessas duas ferramentas, né? Qual escolher, qual utilizar? A gente tem apresentado diversas ferramentas que elas têm mais ou menos ali a sua mesma, as mesmas características, vamos dizer assim. O próprio Google Meet com o Teams, os dois fazem videoconferência, os dois gravam aulas, né? Então isso acaba sendo algumas coisas bem parecidas, porém elas têm as suas particularidades, são de empresas diferentes e são, claro, de utilizações diferentes. Por exemplo, o Google Meet, ele é feito somente para a gente fazer uma conversa, uma conferência, né? Gravando ali o vídeo e tal, e ele não tem muitas coisas, mas juntando isso, que é diferente do Teams, que o Teams, quando você abre, você já vê o seu calendário, você já vê as suas turmas, que a gente conseguiu enturmar fácil. Você também consegue utilizar o próprio Classroom da Microsoft, que a Microsoft também tem um trabalho de Classroom que é muito bacana, inclusive. Então, isso ajuda, né? Isso vai complementando as ferramentas. E sempre me perguntam, Marcão, qual que é a melhor ferramenta? Qual é a ferramenta que eu devo utilizar? Qual é a ferramenta certa? É assim, gente, a gente sempre escolhe a ferramenta de acordo com aquilo que está nos atendendo e de acordo da nossa utilização. Então, se nós estamos utilizando a ferramenta, ela está nos atendendo, os alunos estão tendo uma facilidade de utilizar, essa é a sua ferramenta que você vai escolher para utilizar. Tem gente que se sente muito mais à vontade, por exemplo, de utilizar uma ferramenta como o Teams, e tem gente que se sente muito mais à vontade de utilizar o do Google Meet, né? Ou com o Google Classroom ali juntos. Então, existem essas diferentes ferramentas. O que eu sempre indico é utilizar aqui as nossas salas do Centro de Mídias, porque, como eu tinha começado, para quem começou aí depois, tá em processo de criação as turmas, de fato teve um atraso, né? Porque tá demorando mais do que a gente imaginou de que demoraria, mas a ideia é que amanhã já tenha todas as turmas lá criadas e que vocês utilizem o Centro de Mídias para isso. Por quê? Porque nós temos bastante alunos utilizando, é uma ferramenta que eles estão mais habituados por conta que por onde a maioria está acompanhando as aulas, né, pelo próprio Centro de Mídias, e lá tem o dado patrocinado, né? Então dá para patrocinar o dado. E uma coisa, eu vou respondendo as perguntas, eu tenho aqui bastante coisa, a gente vai respondendo as perguntas, eu vou pedir desculpa se a gente não conseguir todas, mas a maioria a gente vai responder. Pode perguntar, mande as suas dúvidas aqui, a gente faz sempre essa abertura, essa conversa. Está aí o Leonardo aqui do Departamento de Tecnologia, está a Carol e a Ana da IFAP, para que a gente consiga fazer esse bate-papo e ajudar vocês aí a fazer uma utilização cada vez melhor da tecnologia, independente de qual vocês escolham, tá? Porque a tecnologia certa é aquela que você consegue utilizar facilmente, tá bom? Então, Ana, tô vendo aqui que nós já temos perguntas. Ai, Marcos, tem várias. O Fábio Rogério colocou aqui qual o Classroom da Microsoft que você falou. Chama Classroom mesmo. Então, ele quer saber mais. O Google Classroom da Microsoft chama Classroom mesmo. Ele está disponível. Se você colocar no Google, por exemplo, Classroom da Microsoft, ou acessando lá por dentro do painel do Office 365, lá pelo portal.office.com, coloca seu e-mail, sua senha, e lá tem o Classroom da Microsoft, e que funciona muito bem também, viu, gente? Ele tem as características muito parecidas com o Classroom da Google, porém,
O da Microsoft a gente não consegue patrocinar o dado, tá? Mas é uma excelente ferramenta aí para ser utilizada também. Então, também chama Classroom, né? Que também é a Microsoft Sala de Aula, assim como existe o Google Sala de Aula, né? Não é uma patente, é só ali um termo em inglês que é o de sala de aula, e funciona muito bem. Inclusive, tem muitos professores utilizando, tá? Então, para quem quiser conhecer, para quem quiser utilizar, então eu super recomendo, que é uma ferramenta bem poderosa também. Eu vou sempre me reportar a você, mas Léo, fica à vontade aí para responder também, tá? Eles estão questionando aqui, colocando várias perguntas com relação a repositório, Marcos. Estão perguntando para você, pedindo para você falar sobre o repositório, estão falando que as aulas antecipadas não estão no repositório. Você pode... Isso, eu posso falar assim, pessoal, é o seguinte, nós realmente criamos o repositório, né? E por algum motivo que a gente vai ter uma reunião técnica hoje, às 17 horas, inclusive o Léo, que está aqui com a gente também, vai participar com a gente, né? Ele que está assumindo toda essa parte aí. Realmente, por algum motivo, não está aparecendo o PowerPoint lá no repositório, mas já é uma coisa que a gente quer corrigir já hoje ou no máximo até amanhã, tá? Que são das aulas futuras, porque os dos passados estão aparecendo. Então, eu sei que lá aquele da sede funcionava legal, mas a nossa ideia também agora é corrigir isso, e a gente vai tentar identificar qual é esse erro. Por quê? Porque toda vez que a gente sobe um arquivo, ele puxa já automático e pode ter tido alguma falha ali. Agora, a gente corrigindo essa falha, a gente achando essa falha e corrigindo ela, a gente não vai ter mais problemas, né? Então, isso vai facilitar bastante. Então, aguardem aí que hoje a gente vai fazer essa conversa técnica. A gente vai fazer essa conversa técnica, na verdade, já para identificar, mas a equipe já está trabalhando para identificar qual é o erro, o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer para resolver, e de repente já até resolver ali, porque a gente vai fazer uma reunião com todo mundo, com todos os técnicos, para a gente tirar esse problema. Tem uma coisa aqui que o pessoal me perguntou, se vídeo chamada é patrocinado. Vídeo chamada só é patrocinado utilizando o próprio aplicativo do Centro de Mídias. Há videochamadas do Centro de Mídias, tá? Se você utilizar o Teams ou o Google Meet, por exemplo, não patrocina o dado. A gente só patrocina o dado do Centro de Mídias, que é aquela aula ao vivo ali que a gente faz, tá bom? Só um ponto, Marcão, que no aplicativo do Centro de Mídias eles podem acessar o repositório agora, né? Tem um link específico do repositório que vocês podem acessar através do aplicativo do Centro de Mídias com dados patrocinados. Então, talvez é interessante vocês darem uma olhada lá também. Marcão, a professora Alzira está perguntando se o Centro de Mídias vai atualizar todas as salas. E aproveitando a pergunta dela, a professora Rosângela também está perguntando como que exclui turmas que não são delas, que não são das suas turmas. São duas coisas, tá? Primeiro que sim, vai aparecer, vai atualizar automaticamente para todo mundo. Quando nós criamos a primeira turma do Centro de Mídias, a gente fez com uma database, tá? Então, não tinha um processo de atualização automático que tira a turma, põe turma de acordo com o que o professor está dando aula ou que o aluno também participa. Então, não tinha essa dinâmica automatizada, né? Com essa nova forma que nós estamos agora colocando, que é de criar a série ali dentro, ele vai atualizar. Então, ele vai retirar de quem não está mais naquela turma e vai adicionar de forma correta, porque a base de dados que a gente utilizou era lá do mês de abril, né, e não estava com um processo automatizado. Tanto é que, se o professor sair daquela aula, daquela turma, daquela escola, for para uma outra, automaticamente vai mudar também no Centro de Mídias, de acordo com o que a escola está fazendo lá, o preenchimento na sede da associação do professor na classe. Então, vai ter a atualização automática, tá? Esse script que nós estamos rodando ele agora. As turmas que não são sua vão desaparecer. Isso eu estou falando do próprio Centro de Mídias. E vai ter uma atualização aí mais real, né? E aí vai ficar muito mais fácil para os professores terem ali as suas
as suas aulas, né? Então, sim, vamos atualizar, vai aparecer, e sim, as turmas que não são suas vão sair, e as que não aparecem vão aparecer. Ô Marcos, aproveitando aí a sua fala, vamos retomar lá a questão do Teams, né? Para quem não sabe, a secretaria criou as turmas no Teams, né? Então, cada aluno está lá dentro da sua sala, da sua série, com os seus professores, e também segue essa mesma lógica que o Marcos está falando. Foi feito em cima da database, se eu não me engano, 9 de abril, e lá da sede, que foram retiradas essas informações e foram criadas as salas. Então, os professores e os alunos já estão com as salas prontas dentro do Teams com essa database. E a ideia também, né, Marcos, é que seja atualizado, seja sincronizado com a sede, né? Isso. É porque assim, ó, o processo de automatização, ele é muito mais complexo, né, do que a gente pegar algo que está pronto e simplesmente subir. Então, a automatização, de fato, ela é um pouco mais complexa para a gente fazer. Só que a gente precisa ter um pontapé inicial, né? Porque se a gente sempre, tudo que a gente for fazer ali, a gente tem que esperar, tal, as coisas não saem. Então, a ideia é que a gente faz do jeito que dá, porque vai atender, né? E aí a gente vai trabalhando sempre no processo de automatização, tá bom? Ana, só respondendo uma pergunta que eu acho que teve gente que chegou depois sobre o que eu tinha comentado. Pessoal, sobre as questões aí do PowerPoint, que não está aparecendo no repositório, a gente tem uma conversa daqui a pouco com a equipe técnica para ver onde está o problema e fazer essa correção, tá? Fiquem tranquilos que a gente já mapeou isso, só estamos vendo de fato qual é o erro e o que a gente precisa fazer para corrigir isso de forma muito rápida, tá? Então, eu acredito que entre hoje e amanhã a gente já consiga corrigir esse erro e que aí já não tenha mais esse problema de não aparecer o PowerPoint e a gente manter igual estava acontecendo no repositório da sede, ter lá sempre o PowerPoint de forma correta, tá bom? Ô Marcos, a professora Neuza coloca aqui que ela não consegue entrar no centro de mídias no notebooks. Dá para você falar como que entra a questão do centro de mídias web, por favor? Tá sim. Professor, ó, o primeiro passo é acessando pelo aplicativo. Você clicando do lado esquerdo em cima, lá no seu perfil, ele vai te mostrar a senha da web, tá? Porque acessar pela web não é a mesma senha da sede, tá? É uma senha diferente. E para você obter essa senha, você entra no aplicativo, vai lá do lado esquerdo em cima e seleciona o perfil. Aí tem lá senha para acesso web, tá? Aí você pega lá aquela senha, acessa o site cmspweb.ip.tv. Vou repetir, cmspweb.ip.tv, tá? E vocês vão, aí lá dentro você vai selecionar que você é servidor, vai colocar o seu RG, não precisa escrever RG, combinado? Não precisa escrever RG, e aí você coloca o número do seu RG e embaixo a senha, aquela que te deu no aplicativo. Aí você vai conseguir, tá bom? Eu vou pedir para a Mona Lisa, colocou aqui que ela já desinstalou o aplicativo mais de 8 vezes, não atualiza. Identifica para nós qual que é o aplicativo para a gente dar uma sequência aí, tá bom? Marcos, aproveitando a temática, a professora Lúcia pergunta, como redefinir a senha de acesso no meu e-mail institucional? Certo. Quer responder essa, Leozinho? Sim. Pessoal, a senha do e-mail institucional ela é sincronizada com a senha da sede, tá? Então, acho que isso é um ponto importante. A mesma senha que vocês têm para acessar a sede e também agora para acessar o centro de mídias é a senha que vocês vão ter para acessar tanto o e-mail institucional Google quanto o e-mail institucional Microsoft. Então, se vocês quiserem redefinir a senha dos e-mails institucionais, basta entrarem lá na sede e fazer a redefinição de senha da própria sede, porque automaticamente a gente vai sincronizar com as demais senhas que vocês têm. Então, automaticamente a senha dos e-mails Microsoft e Google vão ficar iguais à senha da sede. E tem uma pergunta aqui muito legal. Eu tô lendo o chat e tô lendo tudo aqui. E quando o professor coordenador vai ter acesso às turmas? Pessoal,
nessa nossa atualização, até respondendo um pouco o que a professora disse, que já desinstalou e instalou novamente, professora, quando você desinstalou e instalou novamente, na verdade, já está com a última versão. Só não apareceu as turmas ainda, né? Porque do nosso lado teve essa demora, tá? Então, é bem provável a gente tem aí a expectativa de que amanhã esteja ok. O que acontece? Você desinstalou, instalou, tá lá, tá ok, ótimo, já está atualizado. E sobre o professor coordenador, já é agora a ideia nessa nova atualização, que sobe amanhã também, para os professores coordenadores já estarem dentro das turmas. Então, a novidade de que vai aparecer amanhã não é somente esse novo chat, né? O professor coordenador também estará lá dentro das séries, né? Vai estar o agente de organização escolar, vai estar o GOI, vai estar o diretor, vai estar o vice, professores readaptados. Por quê? Porque também ajuda ali a fazer uma organização dentro do chat, né? Que isso vai facilitar bastante. Então, espero que essa dúvida tenha sido esclarecida. Meninos, sobre o Classroom, por que some as salas que foram colocadas? Eu não tinha recebido nenhum problema desse das salas que tinham sido colocadas sumirem. É bom dar uma olhada para ver se sem querer não foi arquivada. Lá dentro do próprio Classroom, tem lá, você coloca do lado esquerda, assim, do lado esquerdo, né, você clica lá, verificar salas arquivadas. Então, pode ser que esteja arquivada lá, porque o Classroom, às vezes, sem querer, a gente faz algum tipo de... a gente vai lá e arquiva sem querer, tá bom? Marcão. Então, é só ir lá ver que provavelmente não está apagado. Marcão, Léo, e o ATPC, dá para fazer pelo centro de mídias? Vai dar sim, por quê? Vai ter uma criação junto com amanhã também, uma parte lá dentro que vai ser só com os funcionários da escola. Então vai estar todo mundo da escola dentro dessa sala. Então isso entra amanhã também. Então vai ter uma sala como se fosse uma sala de reuniões mesmo para todos os servidores da escola e vai aparecer esse também, tá? Ó, a professora Fabiana mandou ali, ó, chat já atualizou, era a partir do dia 2. Realmente, professora, era a partir do dia 2, e aí a gente está tendo essa demora na criação, tá? No script. Então, hoje, a partir das 10, a gente vai colocar o script para continuar. A gente parou ele hoje, era 6h30 da manhã, porque ele está demorando mais do que a gente previu. E a nossa previsão, né, que já foi mais da metade, é que amanhã, de manhã, já apareça o chat para todo mundo, tá bom? Ó, Marcos, a Carol ficou feliz aqui, ela era PC, ela ficou feliz com a sua notícia, hein? É uma ela sempre levanta a bandeira aqui dos PCs. Aí, legal, ó... porque assim, a gente sabe, né, dessa importância do PC estar dentro, né? O PC tem que estar de fato dentro. E realmente é um processo muito complexo. Por quê? Porque quando a gente fala de turmas, a gente tem muitas turmas. A gente está falando aí de mais de 1 milhão de turmas, séries, tudo. Então, se a gente não fizer um trabalho minucioso, verificar todas as possibilidades de erros, a chance da gente até parar o aplicativo é muito grande. Então, todo esse trabalho ele é feito de uma forma bem cautelosa para que a gente não atrapalhe a aula, né? Porque o aluno está tendo a sua aula lá dentro. Então, é muito cauteloso, mas vai dar certo, está dando certo. A professora Alzira coloca aqui que até hoje ela não sabe usar nenhum dos dois aplicativos. Entendo que deve ser o Classroom e o Teams. Então, professora Alzira, eu vou pedir aqui para a produção colocar o GC aqui embaixo, colocar para você o canal do YouTube do Centro de Mídias. Lá nós temos as formações que foram dadas pelo pessoal da Google, tá? Falando sobre as ferramentas da Google, não só o Classroom, outras ferramentas e todas as formações que a gente está fazendo aqui no Centro de Mídias com a Microsoft. Então, tem lá não só o Teams, você pode acessar lá o OneNote, o Sway, o PowerPoint, enfim, todas as funcionalidades, tanto do Google quanto da Microsoft, tá? Entrar no YouTube, Centro de Mídias, canal Formação Continuada, estão lá todas as nossas formações, então assistam, tá bom? Inclusive, essa formação que a gente está dando, que na verdade isso aqui é uma formação, né?
Vai estar lá também disponível para vocês acessarem e revisitarem lá as dúvidas. Inclusive, se o Marcos prometer alguma coisa, vocês gravem e depois cobrem. Ó, pessoal, e é legal o que a Ana comentou aí, que é o seguinte, tudo que a gente tem feito, a gente também está tomando muito cuidado para a gente não usar muitos termos técnicos, né? Já pensou se a gente está lá fazendo uma reunião, vamos te passar um overview agora, porque a gente colocou um pop-up na sede, você precisa ir lá fazer um join, entendeu? A gente tomou muito desse cuidado para que vocês não... para todos esses vídeos que aconteceram, que estão lá no canal do Centro de Mídias, que eu super recomendo ter o mínimo de termos técnicos possíveis e que seja uma coisa esclarecedora, porque nossa intenção, o nosso intuito é que os professores aprendam, né? E não dá para a gente ensinar, é igual você vai ensinar um menino a ler e escrever, você já não vai ensinar ele a ler e escrever com letra cursiva, e você tem um processo, né? E aquilo é uma troca de conhecimento. Então, eu super recomendo esses vídeos que estão lá no nosso canal do Centro de Mídias, tá? Tem muita coisa legal, é uma coisa, não tem muitos termos técnicos, dá para aprender legal, você consegue ficar craque utilizando os treinamentos que tem lá. E tem muita coisa bacana lá, viu? Então eu recomendo que vocês entrem lá e curtam bastante lá as coisas que a gente tem. Ô Marcos, eu vou aproveitar a deixa, já que você deu a deixa e não falou, e você está dando risada porque você sabe que eu vou falar. O Marcos tem um canal, gente, então se vocês quiserem, acessem lá o canal do Marcos no YouTube, e tem lá várias informações, tem bastante coisa sobre o Centro de Mídias lá, então acessem, e é essa linguagem mais fácil da gente entender, né, Marcos? É isso, eu tenho feito alguns vídeos até para ajudar mesmo nesse momento, né? Então, eu tenho feito alguns vídeos lá, inclusive alguns a gente faz para o canal do Centro de Mídias também, porque a nossa ideia, de fato, é que todo mundo aprenda bastante, o máximo possível, sobre as tecnologias, e não só tecnologia educacional, né? Tem, no próprio canal também, do Formação Continuada, no Formação de Professores, tem coisas do PowerPoint, tem coisas do Excel, então, esses caminhos, né, que a gente tem criado aí, eu super recomendo para que vocês aprendam cada vez mais. O Marcos e Léo, a professora Lara e a professora Débora e outras pessoas estão perguntando aqui onde estão os slides dessa semana que não estão aparecendo. Foi esse o erro que eu comentei, que não estavam aparecendo, que a gente vai conversar hoje para ir os slides certinho lá para o repositório, tá? Então nós já mapeamos esse erro, a gente vai organizar eles, e a ideia é que entre hoje e amanhã a gente já corrija isso, né? Então a gente vai fazer uma força-tarefa para corrigir isso, para manter atualizado igual estava lá no nosso drive, que estava disponível lá dentro da sede, né? Que ainda está lá, na verdade, mas a gente vai fazer uma força-tarefa aí para corrigir, para que isso apareça o mais rápido possível, né? Até mesmo a Bruna, né, que é a nossa coordenadora do Centro de Mídias, também está acompanhando. Eu tenho passado muitas coisas para ela, tenho falado isso para ela, já identifiquei esse erro para ela, e a gente está fazendo de fato uma força-tarefa aí para corrigir, porque ajuda muito, né? A gente vê o PowerPoint para a gente se preparar depois para as dúvidas que os alunos podem eventualmente vir a ter. Então, a gente, terminando aqui, a nossa reunião com a equipe, que é uma equipe técnica, que a gente vai ver onde está o erro, de fato, e já mapear e corrigir isso. Olha, tem uma pergunta aqui sobre o Teams. Como eu e a Carol estamos fazendo várias formações do Teams, mas foi direcionada para você, Marcos, então eu vou ler para você. A Vera Lúcia escreve assim: Oi, Marcos, não consigo usar o Teams sem o nome da escola, mesmo usando no meu notebook pessoal, e ainda quando consigo conectar com o meu e-mail institucional, fico como convidada. O que posso fazer? Tá. Ô, professor, é o seguinte, é sempre importante fazer o acesso, né, usando aquele seu e-mail @professor. Por quê? Porque pode acontecer de, na hora de entrar em alguma reunião, não estar logada com o seu e-mail e te identificar como uma convidada na reunião.
Isso é muito comum acontecer, principalmente quando a gente não faz o login ali utilizando. Uma coisa que eu gosto muito de utilizar é aquela versão que a gente instala no computador, né? Existe um negócio que a gente chama de cache. O que é esse cache? O cache, ele grava algumas coisas no computador, tá? Para que quando você vai acessar aquilo, ele não precise fazer download de tudo daquela página. Então, algumas coisas, algumas imagens, algumas coisas, ele já guarda num arquivo do computador. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas é assim, ao invés dele ficar fazendo download de toda a página, ele já guarda algumas informações no computador para ele ter uma resposta mais rápida. Então, e navegador de internet tem muito esse negócio de cache. Então, às vezes, mesmo logado, pode ser que dê esse erro e te pegue como convidado, tá? Uma coisa legal que você pode fazer é sempre limpar o cache do seu navegador. É só apertar o Ctrl e o F5, tá? Ele limpa o cache. E aí você pode fazer o teste, que aí você não vai estar mais com esse cache, tá? Eu espero que deu para entender o que é um cache. O cache é mais ou menos isso. Sabe quando você vai ferver uma água e já tem uma água meio fervidinha ali, você só vai lá e acrescenta? É mais ou menos isso. É um complemento. Ele só puxa o que de fato seria novo, mas às vezes dá alguns erros. Então eu recomendo utilizar aí aquela versão instalada do Classroom, que aí não dá problema. Então agora eu vou Classroom, passar... não, desculpa, do Teams. Eita. Agora eu vou passar a pergunta para o Léo, então. Léo, como faço para visualizar meus estudantes no centro de mídias? Bom, então, quando a gente está dentro do canal geral, né, do chat geral, que é aquele em que está todo mundo, lá não é possível verificar exatamente quem está online e quem não está. Lá vocês conseguem visualizar todo mundo que está dentro do chat, só quem está enviando mensagem, né? Então, quando as pessoas enviam mensagem, aparece o que a gente chama de apelido da pessoa dentro do aplicativo, que é um nickname, né? Esse apelido, ele é formado, já tem um formato padrão, né? Então, ele utiliza ou RG ou RA do aluno, no caso do aluno, mais uma parte do nome daquele aluno, né? Então, assim, você consegue ter uma noção de quem é que está falando, mas não consegue identificá-lo. Agora, quando a gente fizer essa atualização que o Marcos está comentando, que provavelmente vai sair amanhã, as turmas elas serão por série e escola, né? Então, cada escola vai ter ali a sua turma de 6º ano, 7º ano, etc. E lá o professor, principalmente, ele vai conseguir visualizar quem está online e o aluno também, caso ele queira fazer alguma interação direta, né, com o professor, inclusive com uma funcionalidade de ligação, né, também com os dados patrocinados, para ter esse contato um pouco mais direto e a gente conseguir trazer um pouco da dinamicidade que a gente tem nas aulas presenciais. Okay. Sobre também um ponto que eu vi que tem bastante dúvida chegando sobre quais aplicativos são patrocinados e quais não são, né? Então, aí, Marcão, só para a gente deixar claro que o Centro de Mídias, tanto anos iniciais quanto anos finais, são patrocinados, né? O Google Classroom, ele é patrocinado também, desde que acessado pelo Centro de Mídias, né? Então, tem uma abinha lá específica, que, se não me engano, tá como outros, que você tem tanto o site do Centro de Mídias, o Google Classroom, o repositório. Se você acessar por lá, você vai ter os dados patrocinados. E no caso dos aplicativos do CMSP e os aplicativos da sede Minha Escola SP e Diário de Classe. Agora o Teams, ele ainda não é patrocinado. A gente não consegue patrocinar os dados de navegação no Teams, né, Marcão? Acho que é isso, só um overview disso. Na verdade, o Léo está falando disso. Vou aproveitar, Léo, a gente não tem patrocínio da Microsoft, né, das coisas da Microsoft, porém, nós temos direito, nossos servidores, temos direito a 5 licenças do Office 365. Então, você entra lá no portal Office, você pode baixar em 5 máquinas diferentes a licença do Office e você pode usar também online. Então, a gente não tem o dado patrocinado, porém, a gente tem aí o uso da ferramenta pela secretaria, tá bom? Só usar o e-mail institucional. E por falar em e-mail institucional, a professora Ivone colocou aqui que ela precisa de ajuda porque ela não consegue
utilizar o e-mail da Microsoft. Professor Ivone, para a gente saber o que está acontecendo, abre uma ocorrência lá no portal de atendimento para que a gente consiga atender a senhora e entender o que está acontecendo, tá bom? Porque assim, dessa forma, fica um pouco difícil da gente entender o problema, tá bom? Ô, Léo, tem uma pergunta aqui do professor Otávio. Por que os complementos do Google Formulário são bloqueados? Olha, depois eu preciso dar uma olhada. Eu não estava sabendo que eles estavam bloqueados. Eles estão bloqueados, vocês dizem, quando eu vou tentar criar um formulário lá no Google Classroom, eu não consigo, ele bloqueia, é isso? Então, não está muito claro se é isso ou se é a questão pode ser também a questão dos dados, né? Não sei. Professor Otávio, se você puder colocar aqui para a gente responder mais claramente, por favor. Ô, Ana, Oi. A professora Thaís também está perguntando, acho que o Léo vai ajudar a gente, se o YouTube tem dados patrocinados quando anexado no Classroom. Bom, essa é uma pergunta importante, né? Se os vídeos do YouTube, eles são não patrocinados. Então, vamos lá. Quando vocês acessam diretamente o link do YouTube, então a gente não tem patrocínio de dados, tá? A única possibilidade, quando eu tenho dentro do aplicativo do centro de mídias, aqueles vídeos que a gente coloca durante a transmissão. Mas não, os vídeos do YouTube não são patrocinados em nenhuma possibilidade, tá, pessoal? Então, não, a gente ainda por enquanto não tem. Só o vídeo do repositório. Aqueles vídeos do repositório a gente conseguiria, mas de resto não. E os vídeos que ficam, aqueles vídeos, Marcão, que ficam transmitindo entre as aulas, né? Ali dentro do Centro de Mídias SP, nos canais de formação, etc., que estão hospedados no YouTube, ali a gente consegue patrocinar, né? O professor Josué... É isso mesmo, desculpa. É que eu tô tentando arrumar minha câmera aqui, peraí, gente. Mas é isso, gente. Então, não, os vídeos não são patrocinados, com exceção desses 2 pontos que a gente comentou agora. O professor Josué colocou aqui porque as aulas no Teams não estão gravando. Na verdade, a gente não tem essa informação. A informação que o Fernando, que é o nosso consultor educacional aqui da Microsoft, nos deu é que a partir de agora houve uma atualização do Teams e quando você grava ali a sua aula, a sua reunião, ela não aparece mais automaticamente lá no stream. Agora ela aparece no chat, tá? Então isso é uma atualização do Teams que ocorreu, acho que essa semana, tá bom? Mas não tem, não está indisponível a gravação, continua podendo gravar, tá bom? Ana, eu vou aproveitar. Tem uma pergunta aqui da professora Ana Lúcia, que ela escreveu várias vezes aqui. Professora Ana Lúcia, é o seguinte: as turmas não estão sendo habilitadas lá pela sede por conta de uma demora que a gente está tendo da própria ferramenta do Google, tá? Então a gente tem sugerido que vocês façam de forma manual, porque é uma forma simples de fazer, tá? Se você quiser ver lá até o que a Ana comentou aí, que lá no meu canal do YouTube tem essa forma, pode entrar lá, tá? É Marcos Barros Lima, e tem uma forma super facinho lá de você fazer a criação, que é como? Você faz o download da sua turma lá no diário de classe, e aí você copia a coluna dos e-mails dos alunos da Google. E na hora que você for criar lá a sua turma, é só você colar direto, e aí ele vai, tá bom? Então, é só ir lá. E tem uma outra professora perguntando aqui também, foi a professora Severina. Marcão, por favor, você pode falar novamente como fazer uma videoconferência pelo Centro de Mídias? Sim, professora, lá no seu canal das turmas, tem um bonequinho com a mãozinha levantada. É só você clicar nele e colocar iniciar transmissão, que você já consegue começar a fazer ali a sua transmissão ao vivo, tá? E também, se vocês quiserem, lá nesse canal do YouTube aí também tem como fazer isso tudo, como compartilhar a tela, podem ficar à vontade. Marcos, a professora Maria Fernanda coloca aqui: o material das aulas vai deixar de ser publicado na sede? A ideia é que a gente mantenha esse repositório,
né, esse repositório que a gente criou dentro do site do Centro de Mídias. Mas a gente pode, eu acho que é até legal, né, Léo? A gente pode colocar um link que te leve para o repositório lá dentro da sede. A gente coloca lá, tá bom? Um link dentro da sede que te leve para o repositório também. Aí fica mais fácil, né? Não precisa ficar mudando toda hora, vai site, volta site, vai site, volta site. Fica num lugar só, clicou, te leva para o repositório, tá bom? Ô Marcão, tem uma dúvida aqui que eu vi, que é sobre o Google Meets. O pessoal está perguntando, talvez seria bom só esclarecer a questão do patrocínio, que a gente falou do Google Classroom, mas o Google Meets ele tem uma especificidade aí, né? O Meet também ele não patrocina, tá, pessoal? A gente também não consegue fazer o patrocínio. Esses dias até rolou uma fake news aí que a gente viu que estava patrocinando, mas não patrocina, tá, gente? Então, a gente não consegue. Só para vocês entenderem mais ou menos o porquê que a gente não consegue patrocinar, é assim, ó. Tudo que a gente patrocina, ele é um DNS fixo. O que é um DNS fixo? A sede, por exemplo, chama sede.educacau.sp.gov.br. Ponto. Ela não muda. O do Meet, toda reunião que a gente faz, eu não sei se vocês já perceberam, ele altera o final. Por quê? Ele altera o final porque é uma identificação de uma reunião nova. E por esse motivo a gente não consegue fazer o patrocínio. Por quê? Porque ele muda aquilo. O site, que é o domínio, né, que é o www.google.com, isso chama DNS, né? E como ele não é fixo, o Meet toda hora ele muda aquilo porque é uma identificação, a gente não consegue fazer o patrocínio do dado. Por esse motivo que, infelizmente, não dá. Ô Marcos, agora falando um pouquinho do Teams, a professora Vanessa coloca aqui, no Teams apareço como tendo adicionado membros à equipe, mas não o fiz, é automático? Se você estiver relacionando isso à questão das salas, sim. A secretaria criou as salas e enturmou, como se fosse enturmar, colocou os alunos e os professores lá. Então, no Teams, as salas estão prontas, foram feitas pela secretaria. Então, todos os professores, quando acessam, deveriam ter lá suas turmas que foram atribuídas com os seus alunos lá, tá bom? Então, não tem ninguém hackeando, nada acontecendo, tá bom? Não é isso, Marcos? Aí a gente tem aqui, Marcos, o pessoal perguntando a questão dos alunos. Por exemplo, por que os alunos não acessam a plataforma do Classroom? E tem alguns relatos aqui de pessoas falando assim que o mais difícil não é acessar a ferramenta, o mais difícil é fazer com que o aluno entenda a necessidade e acesse a ferramenta, né? Sobre o primeiro ponto, pessoal, uma coisa que acontece muito é que às vezes a gente cria uma turma usando o nosso e-mail da secretaria, né, que o professor é o @prof, e aí na hora que o aluno vai entrar, ele está usando o e-mail dele @gmail, ele não consegue. Ou ao contrário, o professor cria utilizando a conta @gmail e o aluno está tentando usar a conta AL, que também não dá. Para a gente conseguir fazer, se o professor criar com a conta do Google, do Gmail, o aluno tem que entrar com o Gmail. Agora, se o professor criar com @prof, o aluno tem que acessar com a conta @al. Inclusive, a gente super recomenda vocês utilizarem o da secretaria. Por quê? Porque a gente já teve problemas de perda de dados, por exemplo, e com o da secretaria a gente consegue um suporte, porque é nosso o domínio, né? Agora, quando é com o Gmail, a gente entra numa fila gigantesca, que é o mundo inteiro utilizando, e fica difícil para a gente ter ali um respaldo mais técnico, porque é uma conta que não é comercial, embora é gratuito para a secretaria, tá? A gente não paga nada sobre isso, mas é uma conta que eles chamam de uma conta pública, né? Que é o @gmail. Fica muito mais difícil. E o nosso, como é um domínio nosso, a gente tem empresas parceiras implementando isso, a própria Google junto com a gente, fica muito mais fácil para a gente dar suporte. Uma outra coisa que eu tenho percebido que está acontecendo bastante, os professores, eles, todos os professores têm colocado bastante coisa dentro do Classroom, por exemplo, usando a conta @gmail. O @gmail ele é limitado, você só consegue usar 15 GB, tá?
E aí vai ter um momento que você não vai conseguir mais colocar arquivo, porque ele está lotado e aí não dá para colocar. E o nosso, usando o @prof, que é o da educação, o Gmail, ele é ilimitado. Então você pode colocar quantos arquivos você quiser que não vai encher, tá? Ele é ilimitado, inclusive para você colocar arquivos no Classroom, inclusive para você colocar arquivos no Drive, no que for. Ele é ilimitado, tá bom? Então eu super recomendo, quando for utilizar, usar o e-mail que a secretaria disponibilizou, que você acessa ali pela sede. Uma outra coisa que é muito legal também, que eu não sei se todos sabem, tem muitos alunos que têm dificuldade de descobrir qual que é o seu e-mail. Ali pela sede, pessoal, lá no Diário de Classe Online, vocês, professores, conseguem ver o e-mail de todos os seus alunos. Inclusive, vocês conseguem alterar a senha deles. Então, você vai lá na sede, você vai lá em Diário de Classe, né? Você vai selecionar minhas turmas, aí você seleciona a sua turma, você vê o seu aluno lá, o e-mail dele, você pode resetar a senha, que isso ajuda muito para o aluno conseguir acessar o e-mail, o centro de mídias, a sede, acessar qualquer coisa, tá? Então, repetindo, lá na sede, você vai lá em Diário de Classe Online, seleciona minhas turmas, aí você vai selecionar qual é a turma que você quer fazer esse trabalho, aí você faz, ele aparece uma lista para vocês. Você consegue até exportar para um PDF, para um Excel, se você quiser. E também aparece a possibilidade de você resetar a senha. Isso ajuda bastante, tá? Mas se reseta a senha, ele cria outra, professora Sandra? Sim, ele cria outra, inclusive ele te mostra ali na hora qual que é a nova senha. Aí é só passar para o aluno. Marcos, o professor José Carlos coloca aqui, a sede não aceita lançamento de avaliações de tecnologia. Acho que nesse ponto, né, Marcão, talvez se eles puderem especificar qual é o tipo de avaliação que eles estão se referindo. Tá bom. Isso. E até uma coisa legal, importante, pessoal, é quando tiver algum problema desses, até para ter um retorno mais rápido, abrir uma ocorrência lá no portal de atendimento, que é o nosso site atendimento.educacau.sp.gov.br. Ó, vou repetir, podem pegar as canetas. atendimento.educacau.sp.gov.br. Abra uma ocorrência lá, que aí a resposta é mais rápida, aí a gente verifica. Embora, com essa demanda que a gente já recebeu, a gente já vai fazer uma verificação, tá, professor? Mas, mesmo assim, não deixa de registrar, que a gente consegue ter um retorno mais rápido ali. Léo, a professora Natália pergunta se consigo saber quem está online no aplicativo. Então, é isso. Quando a gente está dentro do chat, no chat geral, né, assistindo às transmissões ao vivo e gravadas, a gente só consegue saber quem envia mensagens no chat, porque aparece ali o apelido, entre aspas, né, da pessoa. Então, que é composto pelo nome, né, como eu comentei, mais o documento, no caso de servidor, professor RG. No caso de aluno, a gente utiliza o RA. Então, dentro do chat grande, não dá para eu pegar a relação de pessoas que estão online naquele momento. Vocês só conseguem visualizar quem está mandando mensagem. Quando a gente tiver o chat por escola e série, né, que é a virada que o Marcos comentou amanhã, vocês conseguirão visualizar quem está online. Inclusive, isso vai ser interessante para os professores fazerem esse contato direto, seja via mensagem ou mesmo via ligação por áudio, tá? Não tem ligação por vídeo. Isso. E a nossa ideia é mostrar, né? Claro que a gente ainda está trabalhando, é uma função mais difícil, identificar ali todos os alunos da turma e botar um botãozinho verde se ele tiver online e um botãozinho, de repente, branco se ele tiver offline, tá? Então a gente já está fazendo um trabalho para ver como que a gente faz isso, tá, gente? Que também não é uma tarefa muito fácil, mas eu acho que até o pessoal que está mandando no chat concorda com a gente, o centro de mídias, ele evoluiu muito, né? Então ele tem entrado muitas novas funcionalidades e muitas coisas novas ainda estão por vir, tá? Então essa é uma das funcionalidades que a gente tinha, que a gente tem que fazer, e é uma funcionalidade que a gente está trabalhando para colocar, que é a identificação de quem são os alunos que estão online ali na plataforma. Inclusive, pessoal, não sei se vocês já viram, lá dentro agora da turma você consegue mandar uma notificação para o seu aluno. É só você clicar lá naquele botãozinho que é o de serviços, né, que é o de ajustes, que é uma engrenagemzinha, aí tem lá enviar notificação.
você consegue enviar uma notificação para todos os seus alunos. Você pode falar assim, olha pessoal, vamos fazer uma aula daqui a pouco. Ou, olá alunos, vamos começar uma aula agora? Aí os alunos vão e entram. E isso funciona legal, porque você não precisa estar com o aplicativo do Centro de Mídias aberto, ele funciona mesmo com o Centro de Mídias fechado, ele vem uma mensagem, né, que a gente chama isso de pushing, que é uma mensagem ali mesmo, ele fechado. Igual o WhatsApp, quando a gente fecha, alguém manda uma mensagem e aparece lá, você recebeu uma nova mensagem? Só que aí a gente já colocou a mensagem que o professor coloca, igual eu mandei aqui para vocês. Eu acho que quem entrou aqui viu que eu mandei uma mensagem convidando-os para participar aqui da nossa conversa. Isso é uma possibilidade muito legal. Ô Marcos, ó, a professora Marileia coloca aqui, Marcão, não estou conseguindo salvar a pesquisa na sede, e a professora Rosângela coloca assim, não consigo abrir nenhum arquivo em PDF do Centro de Mídias. Tá, são 2 pontos, eu acho que a gente vai precisar dar uma olhada, tá? Porque dos testes que a gente fez, a gente não tinha recebido nenhum relato da pesquisa que estava com erro, né, Léo? Acho que a gente não tinha recebido nenhuma. E sobre abrir o PDF também eu vou ter que dar uma olhada, tá? Lá pelo aplicativo do Centro de Mídias, porque dos testes que nós fizemos, até com celulares mais novos ou com modelos um pouco mais antigos de sistemas operacionais mais antigos, a gente conseguiu abrir, mas aí a gente dá uma olhada para ver se tem algum erro, tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Eu perdi aqui, quem que perguntaram assim, se tem algum símbolo que eu vejo que o dado é patrocinado, que está patrocinando sim, o dado ou não. E aí, aproveitando, Marcos, a Claudete pediu para você falar rapidinho como ter acesso sem gastar dados móveis. Ó, é o seguinte, toda vez que a gente abre, que a gente instala o aplicativo, a primeira vez ele vai te perguntar se você deseja, se você aceita, né, e se você permite deixar o seu celular instalar uma VPN, que aí ele vai fazer o dado patrocinado. Então, primeira coisa, você tem que fazer que sim. O iPhone, que é o iOS, ou o tablet, né, que é o iPad, ele mostra lá em cima uma mensagenzinha, seu dado está sendo patrocinado. E do Android, ele mostra uma chavezinha em cima. Pode acontecer que não apareça a chave por conta da quantidade de notificações que você tem. Então, basta você abaixar lá, limpar as notificações, aí a chavinha aparece. Então, é só você fazer isso que você vai conseguir identificar. Caso você não veja a chavinha e caso não mostre que está sendo, desinstala o aplicativo, instala de novo, porque por algum motivo pode ser que você tenha negado a instalação da VPN, e isso é importante fazer. Desinstalar, instala de novo, na hora que abrir a primeira vez, ele vai fazer. Lembrando, pessoal, que isso só vai aparecer se você estiver fazendo pelos dados móveis, utilizando o Wi-Fi, ele não vai te mostrar, tá? Ele só vai te mostrar quando você está pelos dados móveis. Ô Marcos, você está recebendo elogios aqui da sua camisa, viu? Que você está muito lindo. Tem aqui pessoas aqui falando da sua estica hoje, né? Gente, agora ele virou coordenador, então agora tem que mudar a estica, né? Eu estou muito chique, né? Camisa nova, bonita, né? Tá vendo? No próximo eu vou pôr uma gravata. Quem sabe o Leonardo não me presenteia com uma gravata nova para eu usar uma gravata nova. Eu não tô pedindo, não é nada disso, tá, Léo? É só um toque aí, né? Quem sabe, né? Ô Marcos, quem falou da sua estica foi a professora Sandra e outras pessoas mais. Ela coloca aqui, o que aconteceu com o Centro de Mídias que acontece se eu trocar de celular? O meu queimou o alto-falante. Ah, professora, olha que legal. É só você instalar lá que não acontece nada, você não perde nada. Todas as funções do Centro de Mídias, eles são utilizados através da nuvem. Então você não perde nada. Você pode trocar de celular normalmente, você não vai perder nada. Isso que é uma das coisas legais de trabalhar em nuvem, né? Que a gente conseguiu aplicar dentro do Centro de Mídias. Essa plataforma de utilização de nuvem e tal, você consegue, você não perde nada, tá? Você utiliza ele normalmente. A professora Mari coloca aqui, por que não entraram as turmas de EJA do segundo semestre? É por conta dessa atualização que a gente vai fazer para amanhã, né, Léo?
a gente vai fazer uma atualização, tá, professora? Que a gente estava utilizando uma database lá de abril, e agora, além de fazer essa nova forma, né, essa nova forma de ter esse chat, agora vai aparecer lá atualizado, e agora mudou o bimestre de novo, vai atualizar de novo. E outra coisa, Ana, acho que vale muito esclarecer, teve uma professora que perguntou, Marcão, verdade que quando a VPN está ligada, nossos dados ficam disponíveis? A professora Espéria que mandou. Professora, é o seguinte, toda a base de dados do centro de mídias, ele fica com a gente, tá? Ele não vai para fora. Então, quando você acessa uma VPN, ele só serve para identificar que você usa o centro de mídias, tá? Simples, que você usa o centro de mídias e que esse dado vai ser patrocinado. Ele não puxa nenhum dado do seu celular. Ele não puxa nenhuma informação sua, nada disso, tá? Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado para que não tenha dado de ninguém. Tanto é que a empresa que desenvolveu, ela não tem acesso aos dados de nenhum dos professores, de nenhum dos alunos. A única coisa que eles têm é uma integração com a nossa plataforma. A nossa plataforma tem, porque é o cadastro da sede, tem que ter. A gente passa para eles através de um sistema que a gente chama de API, que eles não conseguem identificar quais são os dados que estão indo, tá? A gente manda como se fosse um token, uma identificação para eles, e aí eles devolvem autorizando, mas quem faz a verificação é o nosso sistema. Então, é só uma comunicação, eles não recebem esse dado. Então, podem ficar tranquilos que a VPN não é para pegar dados, a VPN não é para deixar os dados expostos, é simplesmente para identificar que é do centro de mídias e que faz o patrocínio dos dados, tá bom? Isso é uma questão que a gente fez muito cuidadosamente para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Então, a VPN, de fato, ela não faz isso, tá? A VPN, o que é a VPN? Quando você instala uma VPN no seu computador, aqui não seja do centro de mídias, ele faz com que você comunique com outro servidor. A VPN é isso, né? É virtual, se eu não me engano, é virtual port number, alguma coisa assim. Eu não lembro. Ele só faz com que você esteja num lugar e conecte com outro lugar. A VPN é isso, tá? É um túnel. E aí, por isso que tem gente que usa um túnel que identifica que a sua conexão é lá dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então ele faz uma conexão com outra rede. A nossa VPN é para fazer uma conexão com outra rede só para patrocínio de dados, tá? Só para esclarecer bem aí o porquê que a gente utiliza a VPN, mas podem ficar tranquilos que é seguro. Meninos, Google. Com relação ao Google, perguntas. As aulas do Classroom não ficam mais salvas por quê? Conseguimos utilizar o Meet para contato também? Consegue. Sobre o do Classroom, a gente não mudou nenhuma opção. Ele tem que ficar gravado lá sim, tá? Tem que ver se tem alguma configuração errada aí no usuário, mas ele está normal. E sobre o Meet, pessoal, é aquilo que a gente tem conversado muito, né? E passado de qual é a melhor ferramenta que te atende, né? Então não tem problema de você utilizar o Meet, tá? Se está dando certo, os seus alunos estão acessando, não é obrigatório, tá, gente? Nenhuma dessas ferramentas ela é obrigatória. O que a gente faz é sempre apresentar para vocês as funcionalidades para que vocês se sintam mais à vontade de utilizar essa ferramenta, tá? Então, a gente vai apresentar várias. Então, vocês podem sim continuar utilizando o Google Meet com seus alunos. Tá dando certo? É o que tá dando certo? Manda bala. Ah, é o WhatsApp? Manda bala. É a nova função lá do Facebook que agora dá para fazer chamada em grupo? Manda bala, tá? É sempre o que for melhor para o professor e que está dando resultado ali de ensino para o aluno, tá bom? Ô Marcão, um pouco nessa linha também, teve uma pergunta aqui se as transmissões que os professores estão fazendo no CMSP, elas estão sendo gravadas. Então, só para deixar claro que no CMSP, né, você quer falar? Não, pode falar, pode falar. É que hoje, no CMSP, essas transmissões, elas não estão sendo gravadas
quando vocês fazem, por exemplo, dentro da sala, etc., a gente não tem uma funcionalidade de gravar hoje dentro do aplicativo, né, Marcão? Não, ainda não, mas a gente já está fazendo já, vendo alguma forma. Aqui no chat a gente tem várias perguntas específicas, gente. Ó, tem gente perguntando como salvar o Forms em PDF, tem gente falando sobre a câmera, como gravar vídeo dentro do PowerPoint, tem pessoas perguntando sobre a planilha do Google. Então, como abaixar a lista. É interessante, gente, voltando a falar, que a gente fez já gravações, a gente já fez formações sobre isso, para a gente não entrar na especificidade, que a gente não vai conseguir passar por todas as perguntas de vocês. Então, de novo, tem lá a gravação no nosso canal do YouTube, Centro de Mídias, Formação Continuada. Nós temos formações ali do Google, né, com informações sobre os aplicativos do Google, e nós temos formação também ali da Microsoft. Então, essas questões aí que vocês perguntaram sobre PowerPoint, sobre o Forms, tem tudo lá, gente. Procurem, assistam, verifiquem. É até interessante vocês trazerem para nós uma devolutiva, se foi legal, se está atingindo vocês, se está muito rápido. Isso é sempre interessante vocês mandarem para a gente um retorno, para a gente poder direcionar as próximas formações, né? A última formação que a gente fez, Carol, terça-feira, a gente fez sobre acessibilidade, e foi uma demanda que a gente recebeu ao vivo. Ah, por que vocês não falam sobre acessibilidade? Então, a gente precisa dessa devolutiva de vocês. Então, tragam aí as devolutivas, não só críticas são sempre bem-vindas, né? De essas formações não estão atingindo, precisam ser mais devagar, precisa ser mais pausadamente. Ou não, a gente precisa de outras formações, tá bom, gente? Então, procurem lá no Centro de Mídias, no YouTube, tem todas as informações lá para vocês, tá bom? Léo, tem bastante gente aqui colocando a questão do e-mail, que não consegue acessar o e-mail Microsoft, não consegue responder, e também a questão de mandar para o portal de atendimento. Teve alguém aqui que perguntou se demora muito para responder quando as pessoas mandam as ocorrências. Tá, vamos lá. Sobre os e-mails institucionais, eu acho que é bom a gente falar um pouco de como é que funciona o processo de criação dos e-mails institucionais, né? Isso não é muito claro, às vezes, para as pessoas. Como é que acontece? Quando vocês fazem o primeiro acesso à plataforma sede, a gente cria automaticamente o e-mail institucional, tanto o e-mail Google quanto o e-mail Microsoft, tá? Esse processo, ele funciona tanto para alunos quanto também para docentes e servidores. Então, na medida em que vocês entram lá na sede, a gente automaticamente cria esses e-mails institucionais, né? Então, tanto o Google quanto o Microsoft. A senha, ela é a mesma. Então, a mesma senha que vocês têm para a sede é uma senha que já está sincronizada com os e-mails. Então, vocês vão acessar os e-mails Microsoft e Google com a mesma senha da sede, que também é a mesma senha do CMSP quando a gente está falando dos aplicativos, né? Como o Marcos comentou, no caso do CMSP Web, que é a versão que vocês vão utilizar no notebook, no computador, ele não é a senha do e-mail, ele é um código específico que vocês encontram lá nos apps, né, nos aplicativos. Então, esse é o processo um pouco da criação dos e-mails. Caso eu nunca tenha, por exemplo, acessado a sede, eu entrei aqui na secretaria e em nenhum momento eu cheguei a logar na sede. Você não vai ter o e-mail institucional, tá? Nem o e-mail Google, nem o Microsoft. A partir do momento então, que você faz esse primeiro login, esse primeiro acesso, você cria, a gente cria automaticamente os e-mails Google e Microsoft. Caso eu queira alterar a senha, é o mesmo processo de alteração de senha da sede. Então, vocês vão fazer da mesma maneira que vocês fazem para alterar a senha da sede. Vocês vão lá no portal da sede, cliquem em esquecer a senha e fazem a redefinição, né? Então, é o mesmo processo. E lembrando aí que é um ponto importante que até foi comentado aqui, muito bem colocado, que quando vocês entram na secretaria, vocês ganham 5 licenças, né, do Office. E para isso, vocês precisam utilizar o e-mail institucional Microsoft. Então, vocês podem entrar lá no portal Office e instalar o pacote Office, né, em até 5 dispositivos diferentes, né? Então, essa é uma vantagem, assim, é gratuito
que muita gente tem e acaba não sabendo e portanto, não utilizando. Isso dá o acesso a uma série de ferramentas e aplicativos Microsoft, por exemplo, o próprio Teams, né? Então, até colocando que a gente não patrocina os dados do Teams, mas essa é uma maneira de vocês utilizarem sem ter que, de maneira gratuita, né? Então, esse é um pouco de como a gente cria os e-mails institucionais, para vocês saberem, e caso vocês tenham dificuldades mais específicas, enfim, podem acessar o portal de atendimento que a gente analisa caso a caso. Ô, Léo, você pontuou aí a questão dos e-mails, então, basicamente, todos os servidores têm um e-mail Microsoft e um e-mail Google. Então, para vocês saberem, vocês falam assim, eu não sei o meu e-mail, porque a gente pensa que o e-mail vai vir, por exemplo, meu nome, anapaula@microsoft ou @google. Não. Então, se você não sabe qual é seu e-mail Microsoft, seu e-mail Google, tem uma forma bem fácil de você descobrir. Você entra lá na sede, você loga na sede, entrando lá na sede, logo no menu superior à direita, você tem lá escrito, olá, pessoa, o nome da pessoa, vem lá. Seu e-mail Microsoft é tal e seu e-mail Google é tal. Então, como o Léo disse, para a gente acessar as ferramentas Microsoft, a gente utiliza aquele e-mail institucional Microsoft. Para utilizar as ferramentas do Google, a gente usa aquele e-mail institucional Google. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um e-mail particular Gmail. Mas aqui a gente não está trabalhando com o particular, a gente está trabalhando com o institucional. Então, isso é super importante, né? Quando a gente faz formação, Carol, lembra que a gente fez um monte de formação, tanto da Google quanto da Microsoft, tem um monte de gente que diz assim, eu apareço como visitante, eu apareço como convidado. Aí você pergunta, qual e-mail você está utilizando? O e-mail do Gmail. Mas qual e-mail? O meu, que eu utilizo normalmente. Não, tem que usar sempre o institucional. Por quê? Porque ele entende que você está dentro da instituição secretaria. Então, dentro da instituição secretaria, nós temos qual e-mail? O @servidor, o @professor, o @educacão. Então, sempre tem que se ater a isso, tá bom, gente? E aproveitando essa minha fala, tem algumas pessoas que perguntaram aqui, vai acabar o Classroom para trocar o Teams? Será obrigatório usar o Teams ou pode continuar o uso do Google Classroom? Nós, eu digo secretaria, a gente não está seguindo nenhuma linha, não tem nenhum aplicativo que a gente fale, a não ser o centro de mídias, né, o aplicativo do centro de mídias. Os outros a gente está apresentando para vocês e dando sugestões. Cabe a você identificar qual é o melhor para você utilizar com a sua turma, com a sua escola. Então, cada um tem o livre-arbítrio de escolher qualquer. Então, aqui, por exemplo, na secretaria, aqui na EFAP, por exemplo, o pessoal da CITEM também, a gente usa o Teams, por exemplo. Mas nisso nada impede da gente fazer uma reunião pelo Meeting. Então, gente, vocês vejam aí o que é melhor para vocês e utilizem. Não existe uma linha, é para usar esse ou é para usar aquele. Nós estamos dando as possibilidades, aí vocês escolhem, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas que estão colocando aqui, tenho dúvidas ainda na ferramenta Classroom e no Teams, sejam um pouquinho mais específicos para a gente ver se a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Porque não dá para a gente identificar qual é a dúvida, né? A questão da lista, Carol, que colocaram, para você acessar a lista, lembrando, no Teams, quando você faz uma reunião, você tem lá a possibilidade de você levantar a mão para pedir a palavra e você tem ali a questão também de você ter a lista de presença de quem está naquela reunião. Porque a gente sempre gosta de ter esse registro, né? Então, se você está fazendo uma aula com o seu aluno, é interessante você ter o registro ali de quem está ali. Porque depois que terminar, você não vai lembrar todo mundo que está ali, né? Então, enquanto você estiver ainda na aula, ou se não terminar da aula, 15 minutos na sequência, você que está fazendo o vídeo, você que é organizador, você tem lá onde aparecem assim 2 bonequinhos que são as pessoas que estão lá na chamada, você clica lá e vai aparecer ali gerar lista de presença. Então você clica lá, automaticamente vai aparecer, vai baixar para você em Excel a lista com as pessoas. Na verdade é interessante ali porque ele aparece a lista da entrada da pessoa, a saída. Então, por exemplo, a minha conexão caiu um monte. Lá dá para ver direitinho, quando você entra, quando você cai, quando você volta. Então, ali tem o registro das pessoas, que é uma coisa super importante, né? Que a gente tem que ter registro de muitas coisas. Então, isso é um registro que a gente tem lá no Teams, tá bom? Vamos lá.
Léo, de novo, tem como gravar as aulas realizadas por videoconferência no centro de mídias? Bom, gente, hoje a gente não tem essa funcionalidade, tá? Então, hoje o Marcos, inclusive, comentou que as aulas que a gente transmite no CMSP, a gente não consegue gravar pelo aplicativo. Claro que as aulas que são transmitidas ao vivo e gravadas, né, do sexto, sétimo ano, enfim, a programação mesmo do centro de mídias, ela fica armazenada no repositório de vídeos do centro de mídias que está, inclusive, no site, né, no site do CMSP. Tem alguns ajustes que a gente ainda está trabalhando, então tem alguns ajustes principalmente relacionados aos materiais, né, aos PPTs, aos PowerPoints. Isso é uma coisa que a gente está verificando já. Mas no aplicativo em si, a gente não tem uma funcionalidade de gravação. Então, aquelas transmissões que eventualmente os professores fizerem, especificamente para suas turmas, a gente não consegue gravá-las para depois armazenar em algum lugar. Então, elas ficam, a gente não tem esse registro. Agora, a programação, o que é da programação, a gente sempre tem disponível no repositório e, claro, no YouTube também, no canal do Centro de Mídias, a gente mantém ali a programação, tá bom? Fora que em alguns momentos também a gente acaba passando reprises, assim, nos aplicativos também, nos canais dos aplicativos. Ô, Léo, a professora Maria coloca aqui se eu consigo abrir ocorrência pela sede. Hoje não existe a possibilidade de abrir ocorrência diretamente da sede. O que a gente tem na sede? Eu vou até abrir aqui, acho que mas o que a gente colocou na sede para facilitar um pouco, que eu sei que são muitas plataformas que a gente tem hoje na secretaria, inclusive é algo que a gente está trabalhando para tentar deixar isso um pouco mais concentrado em uma plataforma, duas, porque realmente são muitos endereços e isso acaba confundindo muito para os usuários de modo geral, né? Até a gente às vezes se confunde aqui. Então, o que a gente tem hoje é o portal de atendimentos, né, que é um portal apartado da Secretaria Escolar Digital, e lá eu consigo abrir as ocorrências. Então, hoje é o único caminho. A gente não tem dentro da sede um espaço para abrir essa ocorrência. Mas a ideia, e essa é uma ideia que a gente já está trabalhando, é de tentar unificar todos esses portais que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem a sede, a gente tem o portal NET, a gente tem o portal de atendimento, tem o site do Centro de Mídias, tem os aplicativos, o site dos aplicativos. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo de tentar unificar. Um passo que a gente deu já, eu acho que vocês perceberam que quando vocês estão entrando na sede agora, a gente tem uma série de caixinhas ali, bem na cara, assim, na página inicial, que a gente chama de plataformas da Seduc. E lá tem Intranet, Currículo Mais, o Minha Escola SP, Diário de Classe, Portal Net, o Conectados, né? E ali é uma maneira de você criar as ocorrências pela sede, entre aspas, né? Não é criar pela sede, né? Por isso que eu falei que a gente não tem essa possibilidade, mas você é redirecionado para o portal de atendimento. Então, você clica ali, você é redirecionado para lá e você cria a ocorrência no portal como se estivesse acessando diretamente, tá? Mas pela sede, hoje a gente não tem assim, uma funcionalidade que você cria dentro da sede e já vai para o portal, né? Mas é um primeiro passo que a gente está fazendo para tentar integrar melhor as nossas plataformas. Ô, Marcos, estão perguntando aqui, na verdade não estão perguntando, estão fazendo a sua campanha para prefeito aqui, viu? Minha campanha para prefeito? Marcos Prefeito, enfim. Ó, pessoal, inclusive eu queria falar uma coisa aí, né? Eu mandei uma mensagem no chat elogiando sua camisa também, tá, Léo? É muito bonita, tá? Marcos, o Fábio Rogério colocou aqui várias vezes, então eu vou ler para você. Marcão, então eu consigo gerenciar as atividades, formulários Microsoft no Teams, da mesma forma que utilizo o Classroom, ou as mesmas funcionalidades? Eu entendo que o Microsoft Teams seria a mesma coisa que o Google Meet, ou estou enganado? O Teams já tem tudo dentro dele, como se fosse o Google Classroom, só que é da Microsoft? É isso aí. Você faz toda a gestão,
arquivos, porque a Microsoft também tem os formulários, também dá para fazer as aulas, você faz todo o gerenciamento ali através do Teams, né? Você coloca essa extensão. Então, funciona bastante. Olha lá, Léo. Léo é muito bonito, parece uma criança. Desculpa, eu tô lendo o comentário, eu tinha que falar, né? O Léo, a gente costuma brincar que o Léo é nosso aluno, que a gente faz os testes no aplicativo do aluno do terceiro ano do médio. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? A ideia é que o Teams, ele tem tudo isso, ele traz tudo isso. E é uma ferramenta bem legal. Para quem não conheceu, procura no YouTube lá como utilizar o Classroom. Acho que vocês vão gostar bastante também, viu? Marcos, olha, eu evitei, mas tem muita gente aqui perguntando se você tem alguma coisa a falar sobre o computador, o notebook. O secretário tem até comentado aí, né, que ele está ainda em processo de negociação lá com os bancos e tal. Eu acredito que nos próximos dias ele traga alguma novidade aí, tá? Mas ele está cuidando diretamente lá com a assessoria dele e ele está trazendo mais informações sobre isso, tá? Então, vamos esperar aí o que ele traz de novidades para a gente. Ô Marcos, com relação àquela notificação que você falou, alguém perguntou aqui que eu já perdi, se eu consigo fazer essa notificação com o iOS. Consegue. Ela funciona nos dois, tá? Tanto no Android quanto no iOS. Inclusive, esse que eu mandei para vocês foi na web. Então, ele está funcionando nos três. Hoje eu mandei uma notificação pela web. Então, ele funciona no iOS, né? Que é o da Apple, no Android e também na versão web, que também está funcionando bem legal, tá? Marcos, eu não vou ler o nome do professor, acho que é Eide. Tá colocando aqui, a lista dos alunos do Google Class não tem número de chamada da lista da secretaria. Então, atrapalha a gente na hora de passar a nota. Tem alguma coisa que dê para fazer? Não, o pior é que o Google, ele identifica pela lista, né, pela ordem alfabética, né? Ele não pega pelo número da chamada, né? Porque até mesmo o número da chamada às vezes muda. Então, infelizmente, ele pega mesmo pela ordem alfabética. A gente não consegue fazer essa alteração. A professora Elizabeth pergunta se consegue visualizar os alunos, como ela consegue visualizar os alunos para fazer a ligação, Marcos? É assim, ó. Primeiro, a gente está criando uma listinha para ficar lá disponível para vocês de todos os alunos da sala, tá? Mas hoje, o que acontece? Lá dentro da sua turma, para os alunos que mandaram mensagem, é só você clicar uma vez em cima dele, vai aparecer a telinha de mandar a mensagem. E do lado direito em cima tem o símbolozinho da ligação, tá? Se não estiver aparecendo é porque precisa atualizar o aplicativo, que ainda não está atualizado, tá? Mas é só você entrar lá na sua turma, você clica uma vez em cima do aluno que já mandou uma mensagem lá no chat, e aí você consegue abrir essa telinha da mensagem, e aí só clicar lá no botãozinho, que é um símbolozinho. Lembrando, pessoal, que para funcionar, tanto o professor quanto o aluno tem que estar com o aplicativo atualizado, tá? A gente já fez alguns testes, né, Léo? Agora, às vezes, o Léo, eu vejo que o celular dele está ocupado, aí eu ligo pelo centro de mídias, né? Para dar um toquezinho lá. Mas é isso, tá, pessoal? Tanto do aluno quanto do professor tem que estar atualizados. E lembrando também que o professor consegue mandar mensagem e ligar para outro professor também, tá? Marcão, Léo, e se eu tenho um aluno que mudou o nome dele dentro do Google Classroom? E agora eu não sei quem ele é. Eu consigo reverter isso? Ele aparece lá o e-mail. Você vai ter que identificar qual é o e-mail dele. Lá onde tem os participantes da turma, você consegue ver o e-mail. E se eu não me engano, utilizando pelo e-mail da secretaria, ele não consegue alterar o nome, tá? Que aí facilita. Então, talvez seja uma boa hora para a gente começar a utilizar o da secretaria. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que o pessoal está perguntando. Como que atualiza, né, o aplicativo? Pessoal, é só você abrir a Google Play ou a App Store.
Aí você vai lá em atualizações, clica do lado esquerdo em cima, nos dois é atualizações, né? Meus apps e dados. Aí ele te mostra quais são os que dá para os aplicativos que estão para atualizar. Se mesmo assim não estiver aparecendo lá, pode desinstalar e instalar de novo, que aí ele já instala certinho. Tem uma outra pergunta aqui, Marcão, por favor, nos responda sobre o app diário de classe para iOS, né? A gente tinha contratado um desenvolvedor pessoal para iOS, né, Léo? E é muito difícil a gente contratar alguém para o iOS, porque é um mercado que tem poucos profissionais. E ele recebeu uma proposta muito boa e foi para outra empresa. Então a gente está atrás de novo aí, né, Léo, de um novo desenvolvedor que é muito difícil da gente encontrar, tá? Então foi isso que aconteceu. Marcos, tem aqui a professora Benedita, coloca aqui que o recurso da lista do Teams, ela usa com extensão do Meet. No aplicativo também terá? Lista de presença. Lista de presença. A gente está desenvolvendo algumas novas funcionalidades para isso, tá? Para que os professores consigam ver. Inclusive, a gente já terminou uma parte que é o professor ver quais são os alunos que estão acompanhando as aulas do Centro de Mídias, e a gente vai fazer isso também para a turma, né? Aí, Léo, é até uma coisa boa para a gente pegar um prazo lá também, de fazer a identificação de quem está acessando a turma para a gente disponibilizar para os professores, tá? Tem muitas perguntas aqui, Marcos, de como saber se o aluno está assistindo a aula, se está vendo a aula pelo Centro de Mídias. É essa nossa funcionalidade, né, que a gente acabou de fazer, que a gente vai disponibilizar para os professores que acessam que acessam a aula, né, da série, e depois também a gente colocar quem está acessando pela turma, tá? Então isso é coisa que está em desenvolvimento, que em breve vai liberar. Tem uma pergunta aqui sobre as salas das eletivas que estão sumindo, e aproveito para perguntar também uma que já foi aqui sobre professor readaptado, Marcos. Como que eles estão sendo colocados no aplicativo? Tá. No aplicativo agora vai aparecer todas as turmas, tá? Indiferente se é eletiva ou não, vai aparecer, já vai aparecer todo mundo. E os professores readaptados, eles vão entrar nessas turmas para ajudar os professores daquela sala, os professores daquela sala a fazer um acompanhamento junto ali, né? Professores estão na sala de leitura, tal. Então eles vão entrar nas turmas também para dar esse apoio para os professores que são daquela série ou daquela turma, daquele chat. Então, os professores readaptados vão entrar para fazer esse apoio aí para todo mundo. Ô Marcos, teve uma outra pergunta aqui que eu sinceramente não sei responder, acho que você é a melhor pessoa para responder, da questão das 5 licenças da Microsoft do Office, se tem validade e se vai ser estendido, enfim. Não, pessoal, não tem validade não, pode usar, tá? Isso daí foi um acordo que a Microsoft doou isso pra gente, tá? Para todos os servidores que já estavam, alunos, e para os que vão entrar também. Então, a gente não tem uma validade, tá? Podem usar. Inclusive, pessoal, eu queria até pedir para que vocês nos ajudem, né, a fazer cada vez mais uma divulgação. A gente faz aqui, mas a gente sabe que no dia a dia de vocês também funciona muito bem, que é divulgar essas funcionalidades que a gente tem. Por exemplo, as 5 licenças do Windows, do Office para fazer a instalação. Nos computadores. E uma coisa também que é muito legal, não sei se todo mundo aqui sabe, a gente tem um novo aplicativo da sede, né, que você pode já baixar lá no... Tá só para Android por enquanto, também por causa da nossa dificuldade do desenvolvedor iOS, mas ele patrocina o dado. Então é uma ferramenta que ficou muito legal. A mesma sede que a gente vê, a gente também tem um aplicativo. E para pais de alunos, para alunos que utilizam a sede também, é legal porque às vezes não acessa porque você não tem um pacote de dados para fazer o acesso. E a sede agora ele patrocina o dado através desse aplicativo. Então é só procurar lá que vocês conseguem utilizar a sede normalmente, tá?
A professora Sandra colocou aqui perguntando se o aluno pode visualizar o número do nosso celular. Não. Não visualiza o número do celular, não, tá? Nem no aplicativo, nem no Classroom, nem em lugar nenhum. Eu vi uma professora falando aqui que são muitas informações, foi o professor Messias, na verdade. Professor, a gente tem feito várias dessas reuniões, até mesmo às vezes com o secretário, a gente tem apresentado, feito, que muitas das vezes a gente já até falou isso antes, né? Mas a gente sempre está passando essas informações para que todo mundo fique bem alinhado. E mesmo que a gente repita algumas vezes, é para que todo mundo aprenda. Então, hoje a gente conseguiu, a gente passou, aí da próxima vez a gente passa de novo, tá bom? E aí essa é a nossa ideia, sempre passando as informações para que vocês fiquem bem atualizados. Depois a gente vai fazer outras dessas, vamos passar as informações de novo, e é bem legal para que a gente tenha bastante informações aí do que está acontecendo, tá? E a professora perguntou ali, a professora Valdenir, como sei quantidade de licenças que ainda tenho na Microsoft? Lá onde você faz o download, professora, lá dentro do site, do portal.office.com, onde a gente faz o download, tem lá onde você instala as licenças, tem lá licenças disponíveis. Aí ele te mostra, tá? Marcos, a Thelma mandou aqui, eu vou ler para você, eu não vou falar quem foi. Perguntaram quanto você mede. 1,86. Pronto. Quase 1,90. A professora Joelma perguntou assim, tem como eu saber a programação do Centro de Mídias? Tem sim, professora Joelma. A gente tem um site do Centro de Mídias. Toda semana, na semana anterior, acho que na sexta-feira está disponível lá a programação da semana seguinte. Então tem toda a programação lá, não só do canal dos alunos, da formação continuada, das ATPCs, tem tudo lá para vocês disponíveis, para vocês visualizarem. Então é legal vocês olharem já com antecedência, já se programarem para verificar. Esse canal, por exemplo, que é de formação continuada, a gente está trazendo aí materiais para vocês tentarem ampliar um pouquinho alguns assuntos, né? Então aqui a gente fala sobre envelhecimento saudável, a gente está falando aqui do Tira Dúvidas, a gente tem constantemente informações da Microsoft e da Google, a gente traz aqui pesquisadores, então dá uma olhadinha lá que sempre tem a programação lá para vocês verificarem, tá bom? Mais perguntas, gente? Tem um monte de perguntas, né? A gente também já está chegando aqui, né, Ana? Quase no nosso finalzinho. Pessoal, aí tem uma pergunta aqui, aí para Linux. O Linux a gente consegue acessar tudo isso pela web, tá? Tanto o Office 365, que dá para usar o Word, o Excel, o PowerPoint, tudo, quanto o Centro de Mídias também funcionam lá no Linux, tá? Nossa versão web, porque ele é uma multiplataforma. Na web ele funciona tanto no Chrome, ele funciona no Firefox, funciona no Edge, funciona no... qual navegador tem mais? No Internet Explorer. Aí eu testei ele no Linux aqui também, que tem o Chromium. Eu testei nos navegadores do Linux e tem funcionado bem legal, tá? Marcos, consigo passar para outro notebook a licença da Microsoft? Consegue sim. Inclusive, você pode usar 5 ao mesmo tempo, tá? Em diferentes notebooks. Aí, se você for fazer, de repente você formatou um, e aí você quer colocar aquela licença num que seria o sexto, aí você vai lá no portal.office.com, vai lá em opções, tá, de instalação, aí você remove a licença que você fez para esse que você formatou. Aí você consegue instalar num novo, tá? A professora Valéria coloca aqui, como faço para excluir as turmas do Classroom que não dou mais aulas? Aí, professora, você tem que arquivar essa turma, tá? Lá na turminha tem os 3 pontinhos, você clica lá, arquiva e ele some para você. Gostaríamos de saber se teremos direito à licença do Windows. Isso ainda está em negociação, tá, pessoal? Ainda não tem nenhuma definição, né? Porque é diferente, que ele é um sistema operacional que ele é a base, e o Office, ele é uma ferramenta de apoio, tá? Ela é vista mais ou menos assim. Então, a gente ainda não tem essa definição se a gente vai conseguir ou não,
mas é tranquilo, tá? Quando a gente tiver alguma atualização sobre isso, eu vou falando para vocês se a gente conseguiu ou não, mas eu acho que a gente está no caminho aí. Ô Marcos, Léo, obrigada pela participação de vocês. Estamos aí às ordens quando vocês quiserem fazer uma nova rodada aí de tirar dúvidas, né, Carol? Claro. A gente está aqui à disposição e agradecendo a participação de todos aí. Obrigada, pessoal. Até a Posso próxima. dar tchauzinho também? Claro. Pessoal, muito obrigado aí quem nos acompanhou. Carol, Ana, vocês sempre nos ajudando a organizar esses momentos com os professores. Eu acho que é muito legal. Eu gosto muito, professor, diretor, todos os servidores. A gente gosta muito de falar disso que a gente trabalha, né? Que é a tecnologia. E eu fico muito feliz de poder compartilhar. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente vai ter mais momentos como esse, assim como a gente já tem tido bastante, né? Para passar mais coisas para vocês, tá bom? Então, eu agradeço o carinho imenso de todos. Eu tenho certeza que quem perguntou a minha altura é para me dar uma camisa nova. É a gravata. Falaram que é para saber o tamanho da gravata. O Léozinho a gravata. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí por vocês acompanharem aqui com a gente. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, né? E até uma próxima conversa aqui. Léozinho. Bom, gente, só também agradecer, muito obrigado. E assim como o Marcão comentou, estou super à disposição aí para tirar dúvidas e o que for sobre qualquer assunto relacionado à tecnologia. Beleza? Muito obrigado.